Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre um conceito muito importante na programação imperativa, que é a forma com que os subprogramas são invocados e como que eles são armazenados na memória e estruturados internamente. É um assunto que a gente está acostumado a enxergar do ponto de vista do usuário, do programador, e a gente vai estudar conceitualmente o que está acontecendo por dentro. Apesar de ser teórico, é importante para a gente entender exatamente o que está acontecendo para poder programar melhor, otimizar algumas coisas e fazer depuração em alguns casos mais cabeludos aí. Então é um conceito importante que a gente precisa aprender e por isso que está sendo incluído aqui na disciplina. Vamos lá? O tópico principal dessa aula são os subprogramas, que é a essência da programação estruturada, que permite a gente fazer modularização, reutilização e controle de fluxo entre unidades, usando de uma abstração aí de procedimento, que às vezes é chamada de procedimento, né? Por isso a programação também é chamada de procedural, ou função. Função, método na orientação a objetos. Tá? São o mesmo conceito aqui que vão estar envolvidos. A ideia é estudar um pouco melhor como eles são implementados na sua forma de armazenar os dados e a sequência de execução. O que acontece quando um subprograma é chamado? Existe aí uma sequência, né, de ações que são realizadas em parte pelo mecanismo, pelo ambiente da linguagem de programação, como gerado pelo compilador, né, e em parte é feito pelo sistema operacional. Mas essencialmente o que acontece é o seguinte: quando um programa é chamado, um subprograma é chamado, a primeira coisa que tem que ser feita é levar em consideração qual é o mecanismo do método de passagem de parâmetros. Se vai ser uma cópia, uma referência ou nome, como a gente viu aí no vídeo anterior. Porque isso tem influência em como é que isso vai acontecer, ou como que o armazenamento vai ser feito na chamada do programa. Também é feita a alocação dinâmica de variáveis locais, quando necessário. É também necessário salvar o status da unidade chamadora, que significa que eu preciso saber de onde que eu vim, para assim que eu terminar a execução voltar para lá. E também permitir ou estruturar o acesso a variáveis não locais que são visíveis caso a linguagem tenha esse suporte. Então uma série de ações aí que são envolvidas na chamada. E quando o subprograma termina, eu preciso voltar. Então se for necessário, eu vou copiar os parâmetros de saída, vou desalocar as variáveis locais, vou liberar a memória que foi alocada ali na chamada, vou restabelecer o status da unidade chamadora, restabelecer o acesso a variáveis não locais, se é que elas existiam e foram escondidas, por exemplo, e vou, enfim, devolver o controle para a unidade chamadora, que é efetivamente continuar a execução onde ela começou antes da chamada. Com essas ações, né, tanto para a chamada quanto para o encerramento do subprograma, é mais ou menos uma definição conceitual em alto nível. Tá? Não é necessariamente necessário todas essas etapas e também não estão incluídos aí todos os detalhes. A gente vai começar a estudar aí devagarzinho, começando por um exemplo mais simples, que é inspirado aí no Fortran 77, um exemplo bem antigo aí, e que tinha uma série de limitações em relação às linguagens atuais. Por exemplo, no Fortran 77, as variáveis não locais sempre são globais, ou seja, acessíveis a todos os procedimentos, todos os subprogramas. Não existe recursividade. As variáveis são alocadas estaticamente. Na verdade, o ambiente todo é estático, ou seja, tudo é decidido e pré-configurado durante a compilação para deixar a execução aí o mais simples possível. Então, o Fortran 77 tem essas limitações aí, e o que torna uma linguagem bem simples e o caso mais fácil de estudar. No Fortran 77, qual que é a sequência de chamada de subprograma? Passo 1, salvar o status de execução da unidade de programa atual, ou seja, como é que está o programa antes da chamada. Segundo, executar o processo de passagem de parâmetros, que envolve fazer a cópia dos valores necessários ou os endereços. Passar o endereço de retorno para o chamado, para eu saber aonde que eu tenho que voltar a execução quando terminar. E transferir o controle para o código chamado. Então essa aí é a etapa, o procedimento aí de chamada do subprograma no Fortran 77. E o retorno? Se tiverem sido usados os parâmetros passados por resultado, vai ter a cópia na saída. Se o subprograma for uma função, também existe o valor funcional, que é o retorno da função, que vai ser transferido para um lugar que seja acessível ao chamador, para ele poder saber o valor que foi resultante da execução. O status de execução do chamador é restabelecido, significa que eu vou poder retornar a execução daquele ponto, e aí sim eu devolvo o controle para o chamador. Essa é a sequência de retorno do Fortran 77, que é, como eu falei, um compilador bem simples, uma linguagem bem simples. Nesse cenário, o que a gente precisa para poder funcionar esses dois procedimentos, de chamada e de retorno?
a gente tem que ter espaço em memória alocado para toda a informação do status do chamador, para os parâmetros que foram passados para o subprograma, para o endereço de retorno, para o valor funcional quando é um subprograma do tipo função, quer dizer que ele tem um retorno, para as variáveis locais e para o código do subprograma. É isso que precisa ser armazenado para eu conseguir fazer essa execução, esse controle entre as unidades do programa. E a gente tem, então, para possibilitar isso, a memória, né? E a memória a gente pode dividir conceitualmente aí em duas áreas, a área de código e a área de dados. A área de código ela tem conteúdo e tamanho fixos, porque é o código compilado. Tá? Ele não vai mudar durante a execução. Na verdade, ele não pode ser alterado durante a execução por uma questão de segurança. Tá? Então, a gente sabe que a área de código tem conteúdo e tamanho fixos. A área de dados ela tem conteúdo dinâmico, o que é óbvio, porque é o programa sendo executado, então eu tenho que alterar os valores das variáveis, atribuir, ler, transformar uma variável de 2 para 4, etc. Então, o conteúdo da área de dados é dinâmico. Porém, o tamanho é fixo, ou seja, o compilador sabe exatamente quanto de memória eu preciso para aquele programa rodar e para aqueles subprogramas rodarem. Justamente porque o Fortran 77 é um ambiente estático completamente, com variáveis globais, sem recursividade, etc. Então a gente tem essa característica que o tamanho é fixo. Tá? E a área de dados ela é estruturada no que é conhecido como registro de ativação, que é um jeito de você estruturar a área para armazenar os dados daquele subprograma. A gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho aí. Tá? Mas por enquanto o que é importante entender? A área de dados não é simplesmente uma lista lá de endereços de uma sequência e você pode usar à vontade. Não, tem um formato pré-estabelecido e é importante. E aí a gente tem, instanciando esses registros de ativação, as instâncias, né, que são os dados propriamente ditos. Tá? Por último, como o Fortran 77 não permite recursividade, a consequência é que só vai poder ter uma instância do RA, uma instância do registro de ativação para cada subprograma ativo. Não pode ter mais do que um. Não existe um programa chamar ele mesmo, ou um subprograma chamar ele mesmo 3, 4, 5 vezes, porque o ambiente do Fortran não permite recursividade. Então essa é uma limitação aí do Fortran 77 que simplifica a estruturação da memória da área de dados. Bom, então vamos ver um exemplo de registro de ativação para o Fortran 77, ou seja, qual é a estrutura que eu preciso de armazenamento para conseguir colocar tudo o que eu preciso para executar aqueles procedimentos que eu comentei. Bom, eu vou desenhar aqui um formato de uma pilha, tá? Porque depois a gente vai acabar discutindo isso como sendo um conceito de pilha, tá? Porque isso vai virar uma pilha nas linguagens mais modernas. Mas a gente começa com o armazenamento do endereço de retorno, que é necessário para eu conseguir saber para onde voltar quando a execução de uma unidade terminar. E além disso, eu preciso ter alguma coisa referente ao status da unidade chamadora. Como, por exemplo, os valores dos registradores no momento da chamada, ponteiros que já estavam declarados, esse tipo de coisa que pode ser internamente ao hardware aí, que seja necessário. Além disso, eu vou precisar de um espaço de memória para armazenar os parâmetros. São os valores que vão ser passados para essa unidade, para esse subprograma. Além dos parâmetros, que são uma forma de comunicação entre os elementos aí do programa, eu vou precisar também de um espaço para armazenar as variáveis locais. É uma variável que não é global, ela é local apenas a um único subprograma. Eu também preciso do valor funcional, ou seja, o retorno de uma função, que ele precisa de um lugar para ser armazenado para poder saber qual que é o valor calculado por aquela função. Tá? Então, mais ou menos essa é a estrutura que eu preciso ter para conseguir fazer o mínimo necessário para a ativação de procedimentos, e aí usando como exemplo o Fortran. Aqui está um exemplo de como que eu vou estar combinando os múltiplos registros de ativação para um programa. Suponha que eu tenho um programa que tem um procedimento principal, um procedimento A, um procedimento B e um procedimento C. Tá? Esses procedimentos podem ser funções ou procedimentos sem retorno. Tá? E eu então vou ter que ter uma instância do registro de ativação para cada um desses procedimentos. Então eu vou ter que ter ali do lado esquerdo, né, na área de dados, uma instância para o registro de ativação do principal, uma para o A, uma para o B e uma para o C. Tá? Eu também preciso de uma área de dados global, que são as variáveis que são globais a todos os procedimentos,
O Fortran 77 tem essa característica. Tá? Então a minha memória aí está um exemplo de como que eu posso estruturar ela. Né? Então eu tenho a área de dados, a área de código. Como eu comentei, a área de código não pode ser alterada. A área de dados pode ser alterada, ela é dinâmica. Necessariamente não precisa estar no mesmo local de memória. Depois a gente vai ver com calma aí um pouco mais sobre isso. Mas existe uma certa forma de segmentar a memória de um processo. Essas áreas vão estar não na mesma posição, mas relacionadas ali. Tá? Então, por enquanto basta saber que existem duas áreas, a área de dados e a área de código. Bom, aqui a gente tem um exemplo de um programa no Fortran 77 para a gente entender como é que a gente poderia fazer uma estrutura de memória para representar os dados desses subprogramas aí. Tá, mas é importante a gente entender, né, o que esse programa está fazendo. Né? Então a gente tem dois programas aqui. Esse aqui seria o programa teste, que é o programa principal. E aqui a gente tem uma subrotina, né, um subprograma que é chamado quadmin. Tá, que ele é chamado aqui nessa linha do principal. Tá? E esse programa aqui, ele tem portanto, dois procedimentos. Então a gente vai precisar, na nossa memória, de duas instâncias do registro de ativação. Tá? Uma para o teste e uma para o quadmin. O programa teste ele declara uma variável global, que também é declarada na subrotina quadmin. Quer dizer que existe uma variável global aqui acessada pelos dois, que é chamada maxSize. E no Fortran eu preciso definir o tipo delas duas vezes. Ó. Então a variável global maxSize ela é acessada por ambos os subprogramas. Então é uma variável global ou comum a todos os outros aí. O programa teste ainda tem uma declaração local de uma tabela de reais e um temp, que é um real, um escalar real. E aí aqui a gente tem o trecho de código mesmo. Ó. Então ele vai fazer a inicialização do maxSize com 10, vai fazer a leitura do table 1, 2 e 3, vai chamar o procedimento quadmin, passando como parâmetros o table, o 3 e o temp. Depois eu vou imprimir o valor do temp. Então esse é o objetivo da função teste. A subrotina quadmin tem três parâmetros, a, size e quemin, e também tem uma variável local chamada size, o real a, size, o quemin e o temp. Tá? Na verdade não são todas elas variáveis locais. O a ele está simplesmente sendo definido aqui. Ó. O size está sendo definido aqui e o quemin está sendo definido aqui. Tá? Então, além dos a, size e o quemin, a gente tem o temp, o k como variáveis locais. Tá? Aí aqui entra o código do programa. Então, ele vai fazer uma atribuição, vai fazer um if aqui, uma repetição, aqui uma chamada para uma função matemática, aritmética, e aqui o retorno da função, o retorno da subrotina. Então essa aqui é a estrutura lógica aí de execução desse programa. Vamos agora ver o que isso vai gerar em termos de estruturação de memória. Então vamos começar aqui a representação da memória. Para esse programa aqui a gente vai ter que ter um espaço de armazenamento global para uma variável global que é o maxSize. Então vou desenhar aqui como um espaço, vou desenhar de cima para baixo, tá? Depois a gente vai ver que não necessariamente isso é de cima para baixo, pode ser de baixo para cima, dependendo da ordem dos seus endereços. Aqui seria a nossa área global. E a gente vai armazenar aqui o maxSize. A gente também precisa de uma instância do registro de ativação para o procedimento principal, para o programa teste. Tá? Eu vou desenhar ele aqui embaixo. E esse programa teste ele vai ter que ter espaço para três variáveis aqui, ou três espaços de memória aqui. Uma variável que vai ser o table, uma variável que vai ser o temp e uma constante que vai ser usada na passagem de parâmetro para o quadmin. Tá? Então vamos lá. Aqui eu vou representar a primeira. Ó. Então o table é um real com tamanho 10. Então eu preciso ter um espaço aqui de uma tabela. Então o nome aqui vai ser table, que vai ter que ter 10 posições. Então vai ter o 1, o 2, até o 10. Eu também vou precisar de um espaço para armazenar o temp, que também é real. Então eu vou precisar de um espaço para o temp. O tamanho exato desses
espaços aqui é conhecido pelo compilador, porque o compilador conhece os tipos da linguagem e ele sabe dizer qual que é o espaço necessário para cada um. Mas eu também preciso de um espaço a mais aqui. Por quê? Na chamada do quadmin, eu preciso passar o valor 3. Esse valor 3 precisa ser referenciado lá pelo quadmin. A gente vai falar vai falar daqui a pouco sobre isso, porque no Fortran são passadas referências, então eu vou ter que ter aqui um espaço para ser armazenado o valor 3, também, cujo tamanho é conhecido aí pelo compilador. Então esse é o registro de ativação do procedimento teste, que é o primeiro procedimento aí. Vou desenhar aqui, ó. Então esse é o espaço de memória necessário para a execução desse procedimento. Não é a memória onde está o código. A memória onde está o código está em outro lugar. Então suponha que tenha aqui em outro local a memória que tem o código realmente armazenado em formato binário. Aqui são os dados. Bom, para a subrotina aqui, para o subprograma quadmin, eu vou precisar, primeiro, de um espaço para armazenar o A, o size e o quemin, que são os parâmetros desse subprograma. E eu sei o tamanho deles, porque eles são declarados aqui, ó. O size é do tipo integer, está declarado aqui. O A é um array, na verdade apontando para um array de tamanho size, e o quemin é um real. Tá? Então eu tenho que ter esses espaços armazenados para os parâmetros A, size e quemin. Novamente, o compilador sabe o tamanho necessário para cada um deles aqui. Então esse vai ser o espaço para o A, aqui vai ser o espaço para o size, e aqui vai ser o espaço para o quemin, que são os parâmetros necessários. Bom, depois dos parâmetros, eu preciso ter um local de memória para armazenar o endereço de retorno. Que é o endereço que precisa ser retornado à execução após a conclusão do procedimento do subprograma quadmin. Nesse caso aqui, eu já sei qual é esse endereço de retorno, que é justamente a instrução que foi feita a chamada. Então vai estar aqui depois do chamada do call para o quadmin aqui, tá? Bom, além disso, eu vou precisar de espaço para as variáveis locais, que são o temp e o k. Então vamos colocar aqui um espaço para o temp e um espaço para o k. E é só isso. Então essa é a memória que eu vou ter para o procedimento, quer dizer, o registro de ativação que eu vou ter para o procedimento quadmin. Bom, esse programa do Fortran, ele tem uma característica da linguagem, né, que os parâmetros são todos eles passados como endereços de memória. Tá? Por isso, os parâmetros aqui, quando são executados, na verdade a gente tem uma referência. Então, quando existe a chamada aqui para a variável A, que é o primeiro argumento aqui, que é o table, né, ele é passado aqui no lugar do A. Então, o A não vai ter o conteúdo da tabela copiada, vou ter uma referência aqui, ó, o endereço de memória da tabela. Então eu não preciso ficar copiando matrizes, isso é uma decisão de eficiência. O size, que foi passado aqui como segundo parâmetro, aí eu tenho um problema, eu preciso criar um espaço de memória, por isso que eu tive que criar esse espaço para a constante 3. Justamente por causa disso, porque como toda passagem de parâmetro é por referência no Fortran, eu preciso criar um valor, um espaço armazenado para poder referenciar lá dentro pelo size. E o min, nesse caso aqui, o quemin, nesse caso aqui, vai estar apontando para o espaço do temp aqui, ó. Tá? Então, assim acaba sendo feita a ligação entre os parâmetros reais e os parâmetros formais. Tá? Então, como eu falei, como é tudo referência de memória, a gente tem essa necessidade de ter referências, o que facilita na hora de passagem de matrizes, né? Porém, quando eu quero passar constante, eu preciso armazenar elas explicitamente para poder fazer isso funcionar. Tá? Mas esse exemplo mostra que a gente tem aí um ambiente bem simples. Basta eu analisar o programa, na verdade, basta o compilador analisar o programa e ele consegue definir completamente a memória que vai ser usada por esse programa para poder ser executado. Tá? Então, esse é o exemplo mais trivial aí de uma forma de armazenar e criar os registros de ativação, e que possibilita a chamada de subprogramas
conforme previsto na programação estruturada. Bom, esse exemplo, né, que é de um ambiente de execução completamente estático, ele é muito útil para a gente introduzir o assunto, mas ele está meio longe aí do que é feito, que é praticado nas linguagens e nos sistemas operacionais modernos, porque ele tem muitas limitações. Primeiro, não é possível criar estruturas de memória dinamicamente. Por quê? Porque não tem mecanismo de alocação de memória em tempo de execução. Além disso, procedimentos recursivos não funcionam, porque você não consegue ter mais um registro de ativação criado no momento de sua chamada. Cada um tem a sua espaço de memória. Se eu precisar chamar o mesmo procedimento 2, 3 vezes na sequência, sem perder o valor anterior, eu não consigo, porque eu não vou conseguir, porque eu não vou ter espaço para isso alocado e não tenho um mecanismo para alocar dinamicamente na memória. Tá? Então essas questões aí levam a uma evolução necessária. Tá? E ela apareceu no projeto do Algol, que foi uma das primeiras linguagens aí que tem umas funcionalidades adicionais, como, por exemplo, passagem por valor também, além de referência, alocação dinâmica de variáveis locais, que é você não ter que reservar o espaço todo em tempo de compilação ou todo ele de uma forma estática, a recursividade, que foi o principal avanço aí, que é você conseguir ter ativações múltiplas de um subprograma, que representa depois a geração de mais de uma instância de RA para o mesmo subprograma. Claro, isso gera uma necessidade de uma cópia local de cada variável para cada instância. E também acesso a variáveis não locais e não globais, que gerou a necessidade aí de um certo tratamento diferenciado. Então trouxe uma complexidade maior. É óbvio, quanto mais funcionalidades a gente tem, mais complexidade para a implementação. Tá? Mas isso já se aproxima do modelo atual. Então a gente consegue, com o Algol e as linguagens derivadas, ter múltiplas chamadas no mesmo procedimento, e que isso implementa um modelo semântico, que é o seguinte: o último a ser chamado é o primeiro a terminar, que é o modelo de pilha, last in, first out. Por isso que todos os ambientes dinâmicos são baseados em pilha. Ou seja, as instâncias do registro de ativação elas vão sendo criadas e empilhadas. Cada vez que eu faço uma chamada nova, eu empilho uma nova instância do registro de ativação, seja de qual for o procedimento que foi chamado, eu vou empilhando. Assim um procedimento termina, eu desempilho. O que fica no topo da pilha depois dele é o que foi chamado antes dele. Aí eu vou desempilhando, então a sequência de chamada vai sendo reproduzida fielmente de acordo com a pilha. Tá? Pensa lá no exemplo do fatorial recursivo. Você quer calcular o fatorial de 5. Antes de calcular o fatorial de 5, você calcula o fatorial do 4. Antes de terminar o 4, você tem que calcular o fatorial do 3. Então você vai empilhando até chegar no fatorial do 1. Aí você calcula, aí você vai voltando, desempilhando e calculando os valores acumulados. Tá? É mais ou menos a mesma ideia que eu estou explicando aqui. Ou seja, toda chamada de procedimento gera um empilhamento de uma instância do registro de ativação associada. A gente vai ver isso aí em mais detalhes. Mas isso aí permite a implementação no modelo de alocação dinâmica, tanto na pilha quanto também no monte, que a gente vai falar daqui a pouco também. Essa figura que eu tirei do link abaixo aí de um blog bastante interessante do Gustavo Duarte explica a estrutura moderna aí de um ambiente de um programa na memória, tá? Para a maioria dos sistemas operacionais atuais. Então o que acontece quando a gente tem um programa sendo armazenado na memória? O que tem de memória associada e como que ela está estruturada? Tá? Vou dar um zoom aqui. Geralmente a gente tem um espaço inicial. O que é o espaço do kernel? Que é onde fica o endereço de memória, o endereço virtual para o sistema operacional. Tá? Geralmente esse espaço aqui ele fica associado com 1 GB, mas isso pode ser variável. Ele até explica lá, depois vocês acessem o link lá, ele explica melhor essa questão aí. E representa aqui o espaço necessário para você poder fazer as chamadas de sistema, chamadas de sistema operacional e interrupções. Tá? Você não pode escrever, o usuário, o programa do usuário não pode escrever ou ler desses endereços, porque senão ele vai causar um erro de segmentação. A gente tem depois aqui a stack, que é a pilha, chamada de stack, que representa a pilha de registro de ativação, de instância de registro de ativação. Tá? Em inglês seria o stack frame. Aqui é um espaço dinâmico, porque a gente não sabe, durante a compilação, a gente não consegue saber quantas vezes eu vou ter que chamar um determinado procedimento. Então, cada vez que é feita uma nova chamada, eu vou empilhando instância do registro de ativação nessa stack aqui. Então, se eu tiver 10, 15 chamadas, eu vou ter 10 ou 15 elementos nessa pilha. Aqui nesse desenho está crescendo para baixo, tá? Ou seja, o endereço vai sendo diminuído. Depois a gente tem aqui
um segmento de mapeamento de memória, que serve para mapeamento de arquivos e também para dados necessários em alguns casos, né, dados muito grandes. Isso fica num segmento separado. Depois a gente tem o heap, que é um monte, né, que são as variáveis que eu expliquei lá 2 ou 3 vídeos atrás aí. São as variáveis que são declaradas e instanciadas sem uma estrutura lógica de pilha. Tá? Então a gente pode criar árvores, nós, listas ligadas, fica tudo isso na heap, que é um espaço aí para armazenamento mais complexo e dinâmico também, só que não associado com a chamada. Tá? Então qual que é a diferença do stack e do heap? O stack a gente tem os registros de ativação, onde cada instância representa e está viva na memória enquanto o procedimento é executado. Tá? Assim que o procedimento termina, o elemento da pilha some, então todas as variáveis declaradas localmente somem, não existe mais aquela variável na memória. A heap é usada para outro tipo de aplicação. É quando você quer estruturas de dados que sobrevivem ao término de uma função, ao término de uma chamada de subprograma. Tá? Então essa aqui é a ideia do heap. E ela cresce do lado inverso da stack e do mapeamento de memória convencionalmente. Aí lá embaixo a gente tem os espaços para variáveis globais. Então BSS e Data Segment são espaços de variáveis globais ou variáveis estáticas, onde o BSS são as variáveis não inicializadas e o Data Segment são as variáveis inicializadas pelo programador. Tá? E por último a gente tem o ELF, que é o segmento de texto, que é a imagem binária do processo, tá? Que seria o programa compilado ali, com as instruções ali. Então é considerado como texto e também não dá para ser escrito por questões de segurança. Tá? Para a gente o que interessa aqui nessa estrutura é o stack. Então como é que a gente vai trabalhar com o crescimento e decrescimento aí dessa pilha para poder implementar as chamadas dinâmicas dos procedimentos. Tá? Mais detalhes sobre isso, se você quiser consultar, você pode acessar lá no blog, no link que está aí, né, que é bastante interessante a leitura, acho que vale a pena para você entender melhor aí sobre como que um programa fica armazenado na memória. Bom, então vamos dar uma olhada aí naquele trechinho do stack, que é o que vai ser interessante para a gente aqui, que é a sequência de uso da pilha de execução. Suponha que eu tenho um exemplo de um programa aí, recursivo, né? Veja aí que eu tenho um programa principal, que dispara uma chamada para uma função A, que dispara uma chamada para uma função B, que dispara uma chamada para a função A de novo, que dispara uma chamada para a função A de novo. Né? Não interessa qual que é a lógica aqui. Tá? Suponha que essa seja a sequência de execução entre as unidades. Tá? Então eu vou começar no meu stack, né, tendo uma pilha, um elemento nessa pilha representa a instância do registro de ativação. Vou chamar aqui de IRA. Você pode também ver aí em alguns lugares como stack frame. Esse vai ser correspondente ao procedimento principal. A estrutura interna vai ter aqueles dados que eu já comentei e algumas coisas a mais que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Mas essencialmente eu vou ter aqui uma instância do registro de ativação para o principal. E nesse momento da execução, estou aqui dentro, o topo da minha pilha está aqui, certo? Assim que eu passar a minha execução, quer dizer, aconteceu a chamada para o A, vai ser feito um empilhamento. Então vai aparecer aqui a ira do A. E esse passa a ser o novo topo da pilha. Tá? E assim por diante. Aconteceu uma chamada. Aconteceu uma chamada para o B. Então agora estou apontando para o B. Então vai ser feito o empilhamento do ira do B. Aí o B chamou o A. Então eu estou agora no A, mas nessa segunda chamada do A. Isso significa que eu preciso ter uma outra instância de registro de ativação para a segunda chamada do A. Por quê? Porque as variáveis locais que estavam armazenadas aqui, por exemplo, suponha que eu tenho um valor x igual a 3 aqui. A hora que eu chamar de novo, pode ser que esse x tenha um valor 4. Tudo bem, mas eu não posso sobrescrever esse valor aqui. Eu tenho que usar o valor 4. Assim que eu terminar, eu vou voltar para aquele valor 3 que estava antes. Tá? Então eu preciso ter duas cópias do registro de ativação para a chamada do A, uma para cada chamada. Tá? E a mesma coisa para a última aqui. Ó. Então para a última chamada do A, eu vou ter que ter mais uma instância do registro de ativação do A. Certo? E aí termina essa execução com o topo da pilha sendo o topo, né, o final desse último registro de ativação do A. Aqui é muito importante entender uma coisa. Vou falar de novo, já falei, vou repetir. Isso aqui é memória de dados. Ou seja, são as variáveis, as matrizes, os parâmetros. Está tudo aqui armazenado
na memória de dados, que corresponde à stack lá naquele desenho que eu mostrei agora há pouco. A memória de código está no segmento de texto, lá embaixo naquela estrutura. Então, se eu tiver esse programa aqui, ó, imagina que eu tenho uma série de comandos aqui. Esse é o programa binário, tá? Esse é o código, o texto. Eu vou ter um trechinho aqui que corresponde à parte do principal. Eu tenho um trechinho aqui que corresponde ao procedimento A. Eu tenho um trechinho que corresponde ao procedimento B, tá? Isso está em outro local de memória, tá? Essa é a memória de código. Certo? Está na memória, ambos estão na memória, mas são espaços, são segmentos diferentes na memória de um processo. Tá? O que significa isso aqui? Ó? Vamos olhar aqui em cima. Eu tenho o procedimento principal, que chama o A, que chama o B, que chama o A, que chama o A. Então ele começa a execução aqui, ó. Principal, foi para a segunda linha, terceira linha, aí aconteceu uma chamada para o A. Então houve um salto para cá. Vou desenhar com uma outra cor aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então ele começou a execução aqui, nesse momento fez um salto para o A. Aí começou a executar, aconteceu um salto para o B. Opa. Saltou para o A, execução um pouquinho, saltou para o B. Aí o B executou um trecho, voltou para o A. E voltou para o A de novo. Tá? Então, esse macarrãozinho que eu desenhei aqui é a sequência de execução em termos de código. Só que a cada momento que eu estou executando, o acesso a uma determinada ira vai ter que ser diferente. Enquanto eu estou dentro do principal, a memória acessada é essa aqui. A hora que eu partir para o A, a primeira vez que eu passei pelo A, eu vou acessar esse cara aqui. Aí eu vim para o B. Nesse momento, eu vou acessar esse cara aqui. Aí eu voltei para o A, nesse macarrão que não dá para ver mais nada aqui. Mas na segunda passagem aqui desse macarrão, eu vou estar acessando esse cara aqui. E na última passagem, eu vou estar acessando esse cara aqui. A cada hora, eu vou estar acessando um lugar diferente da memória, dependendo da sequência de execução. Isso é muito importante de entender, tá? Porque a gente tem que conhecer aí essa separação conceitual entre código e dados, para não confundir as coisas. Certo? Agora vamos continuar a execução aqui. Eu estou na minha terceira chamada do A, aqui em cima. O que vai acontecer quando eu terminar essa chamada do A? Ele vai retornar para o ponto anterior onde foi chamado, né, onde foi feita essa chamada. Então, em algum momento aqui do código do A, houve uma chamada para ele mesmo, certo? Aí aconteceu a execução, terminou, tem que voltar para onde? Para esse ponto da chamada, certo? Esse ponto de retorno, aonde que tem que estar armazenado? Ele tem que estar armazenado aqui dentro em algum lugar. Aqui tem que ter um ponteiro que mostra qual foi a linha que chamou essa terceira instância do A. Tá? Isso, voltando aqui alguns slides para trás, né, na lousa aqui, é o que está armazenado nesse endereço de retorno. O endereço de retorno que está na IRA, né, esse exemplo aqui é do Fortran 77, mas ele também está nas outras linguagens atuais. É justamente isso que eu estou dizendo. Quer dizer, aonde que eu vou voltar a executar depois que a execução do procedimento terminar. Então, eu vou olhar no endereço de retorno que está aqui dentro para saber onde eu vou voltar. E eu tenho que fazer isso antes de terminar a execução. Certo? Por quê? Porque a primeira coisa que vai acontecer quando o A terminar vai ser eu desempilhar esse elemento aqui. Ou seja, eu vou apagar a memória que foi utilizada e já não serve para mais nada. E aí eu vou ter que voltar o ponteiro do topo para baixo, né? Então eu vou apagar esse cara aqui e voltar para baixo, né? E eu vou ter que retornar o controle para aquele ponto aqui, olhando para o registro de ativação, qual era o endereço de retorno. Tá? Então sempre que eu termino uma execução, eu tenho que fazer tudo isso. Ou seja, eu vou remover, desalocar a memória para a IRA correspondente, antes de devolver o controle para a unidade chamadora, restaurar a IRA anterior e aí voltar o topo da pilha para baixo. Tá? Então isso vai acontecer para todos. Então acabou de executar o A, faço isso. Acabou de executar essa instância do A, mudo o topo da pilha, restauro o controle, no caso aqui foi para o B, né? Que aqui acho que quem chamou esse A aqui, né, foi o B. Então eu vou retornar o controle para cá. Aí acabou o B, vou desempilhar o B e retornar o controle para algum ponto do A aqui, que foi quem chamou. Acabou o A, vou desempilhar ele e retornar o controle para algum ponto do principal, que foi quem chamou. E aí eu termino o programa principal. A hora que chegar aqui, saiu do programa. Fim da execução. Tá? E aí eu posso
desalocar a memória toda, certo? Então essa sequência de chamadas que vai gerando empilhamento e desempilhamento da pilha, né, de elementos na pilha, corresponde à execução dinâmica de um programa com subprocedimentos, aí, com funções e métodos. E é a essência da programação estruturada moderna. Outra coisa importante de entender aqui, nesse procedimento todo, é quando eu vou fazer a remoção do elemento da pilha e diminuir o topo, né, esse ponteiro que está aqui, né, eu preciso decrementar ele para ele passar a apontar para o topo antigo. Tá? Como é que eu sei o quanto que eu tenho que decrementar esse valor para poder voltar para a pilha antiga? Tá? Essa é uma dúvida, uma questão de implementação do ambiente de execução aí. Quer dizer, qual que é esse tamanho aqui? Ó? Tem como saber o tamanho de uma instância de rede de ativação? A resposta é sim, o compilador conhece o tamanho das iras, porque ele conhece a estrutura do programa, é ele que está gerando, na verdade, todo esse espaço e alocação de memória. É o compilador que conhece isso. Tá? Então dá para fazer. O problema é o seguinte, existem outras informações que podem ser armazenadas aqui dentro. Então, entre uma ira e outra, podem ser inseridas informações de execução e que fazem parte da implementação de linguagem de máquina do programa, que são detalhes que são do código gerado pelo compilador e que nem sempre o compilador vai conhecer. Tá? Pode ser chamado de sistema, pode ser uma série de detalhes aqui. Eu não vou explicar o que exatamente está ali, não faz parte da matéria aqui, mas qual que é a solução então? A solução é modificar o nosso registro de ativação, né, que a princípio tinha 4 campos aqui. A gente vai criar um campo intermediário aqui, ó. E que na verdade vai ser um ponteiro chamado de vínculo dinâmico. O que é vínculo dinâmico? É um ponteiro para a estrutura que está embaixo dele na pilha, certo? Isso permite eu fazer o decréscimo do valor exatamente que eu preciso, mesmo que tenha chamadas intermediárias aí inseridas pela linguagem de máquina, que a gente não tem acesso facilmente aí. Tá? Então, o vínculo dinâmico, também chamado de vinculação de controle, serve para a gente poder fazer a descida na pilha. Então, eu consigo saber exatamente o quanto que eu preciso decrementar de uma desativação para outra, exatamente, sem ter que depender do cálculo do tamanho das iras, que pode ser desconhecido. Certo? Então, a nossa estrutura de dados agora do registro de ativação tem 5 campos, que é o valor funcional, as variáveis locais, os parâmetros, o vínculo dinâmico ou vinculação de controle e o endereço de retorno.